Vamos lá, gente. Então, a gente já viu na aula passada o controle da expressão gênica em procariotos. Agora a gente vai ver em eucariotos. O genoma do procarioto e eucarioto ele tem grandes diferenças. Tá? Uma das diferenças é com relação à sua própria organização. Por exemplo, a maioria do genoma, né, de bactérias são um único cromossomo circular, um cromossomo nu. O que é o cromossomo nu? Ele não tem proteínas associadas ao, ao DNA. Não é 100%. Tá? A bactéria ainda tem algumas poucas proteínas associadas ao seu DNA, mas não interfere na sua própria organização. Já o genoma de um eucarioto é mais complexo. Primeiro que na maioria das vezes ele não é circular, ele é linear, é dividido em várias porções, vários pedaços. Esses pedaços, quando se enrolam, é o que nós chamamos de cromossomos. Nossa espécie, por exemplo, tem 46 cromossomos. Né? E esse genoma ele é muito associado a proteínas. Né? As primeiras proteínas que eles se associam são chamadas histonas, formando o que nós chamamos de octâmero. Esse octâmero, quando se forma, tá? Como se fosse uma bola, né? E ao redor dessa bola, né, você tem as cadeias de DNA, as duas fitas de DNA que se enrolam. Tá? Esse conjunto, octâmero de histona, as cadeias de DNA enrolada, é o que nós chamamos de nucleossomo. Então, se o DNA está enrolado, ele não pode transcrever. Essa é uma primeira coisa. Ele está muito compactado, ele não tem como transcrever. Quando a gente fala compactado, é justamente enrolado, né? Tá? É enovelado, né? A palavra técnica melhor para isso seria enovelado. Então, o controle da expressão do genoma eucarioto é um pouquinho diferente da procarioto. Vamos ver aqui em seguida. Então, vamos lá. Primeira coisa, é aquilo que eu falei para vocês. Né? A maneira como ele controla depende muito do genoma. Né? Por exemplo, quais são os genes que são expressos? Também influencia. Tá? Como é que estão os nucleossomos? Se eles estão muito próximos, se eles estão formados, se eles foram desorganizados. Né? Também tem os fatos que nós chamamos de RNAs não codificantes, que são muito importantes no controle da expressão gênica. E a própria organização espacial dos cromossomos, ele pode influenciar. Né? Se você está numa região em que o material genético está muito condensado, muito enovelado, não tem como ter transcrição. Se você está numa região em que o material genético está muito aberto, pouco enovelado ou até mesmo desenrolado, vamos dizer assim, aí você já pode ter muita transcrição. Tá? Aí, como é que envolve para a expressão de um gene de uma molécula eucarioto? Aí primeiro está aqui, ó. Primeiro é a modificação da cromatina. O que é cromatina? Né? As pessoas têm às vezes uma ideia errada. Né? Vamos voltar para os primórdios da biologia celular, nem da biologia molecular. As pessoas começaram a identificar células, e observaram que a célula tinha uma membrana, tinha um citoplasma e tinha uma região central densa que eles chamam de núcleo. Lá no núcleo, quando as pessoas começaram a estudar, olhavam, viam um bocado de fios. Esse conjunto de fios é o que ele chamou de cromatina. Essa cromatina que está lá, enovelada, lá associada a proteínas, DNA mais proteínas. Tá? Então, a própria cromatina, para ela ser transcrita, ela tem que se modificar. Então, tem vários fatores que vão determinar essa modificação dessa cromatina. Né? Para poder nós termos o RNA mensageiro ou outros RNAs que podem ser formados. Outro caso é o pré-mRNA. Tá? Quando a molécula de DNA da célula eucariota ela sofre uma modificação, desenrola, permite que a RNA polimerase se ligue, começa a transcrever o RNA mensageiro, né? Esse RNA mensageiro ele não é um RNA mensageiro maduro, ele é um pré-RNA mensageiro. Tá? Esse RNA mensageiro, pré-RNA mensageiro, vai sofrer modificações. A gente viu lá quando falou sobre transcrição, mas é aqui que eu vou dar uma lembrada também. Né? Como a adição do 5' cap, a adição da poliadenilação na extremidade 3' e os splice, né, para remoção dos índices. Então, essas modificações
ocorre antes desse RNA mensageiro que está no núcleo ser transportado para o citoplasma. Então, a regulação pode acontecer tanto na própria transcrição, como nas modificações do RNA mensageiro, no pré-RNA mensageiro, né, nesse caso, e até mesmo no transporte do RNA mensageiro para o citoplasma. Tá? Então, aqui está dando uma visão geral, né, das etapas que podem sofrer algum tipo de controle ou regulação. Então, você tem um DNA que tem a cromatina, está lá na cromatina. Esse DNA ele é transcrito em um RNA primário, um pré-RNA mensageiro, um pré-RNA microRNA, um pré-RNA transportador e assim vai. Se ele sofrer modificações, ele pode virar um RNA mensageiro maduro. Esse RNA mensageiro maduro vai ser transportado para o citoplasma. E lá, ou esse RNA pode ser inativado, destruído, seja lá o que pode acontecer, ou ele pode ser traduzido numa proteína. E mesmo depois que você produzir a proteína, ela pode ser inativada. Então, aqui ele mostrou 7 passos, e todos os 7 pode acontecer algum tipo de controle. Né? A 1 seria a própria alteração na cromatina. Né? A alteração da cromatina. Se não houver alteração da cromatina, a cromatina está condensada, não tem transcrição. 2. Regulação transcricional. Né? Tem vários fatores que podem inibir a transcrição. Repressores, reguladores, ou falta de um indutor, ou falta de um ativador. Tá? Pode ser uma regulação no processamento, ou seja, não acontece o processamento ou esse processamento ocorre de maneira equivocada. Por exemplo, qual é a vantagem de você ter na extremidade 5' a CAP, né, e na extremidade 3' a polimeralização? Essas duas extremidades aqui protegidas por essas duas estruturas impedem que enzimas ou outros tipos de RNA possam destruir o RNA mensageiro. Se por acaso essas duas extremidades são desprovidas do 5K ou da polimeralização, o DNA fica sujeito a ser destruído. Pode ser regulado o transporte, alguma proteína que envolve o transporte desse RNA. Se faltar, ele não consegue passar para o citoplasma. Se não passar para o citoplasma, onde está o ribossomo, não vai ter tradução, não vai ter proteína. Tá? Regulação na estabilidade do RNA mensageiro. Isso também é importante. Tem várias moléculas que ajudam a manter a estabilidade ou podem atrapalhar. Regulação na tradução. Alguma coisa impede que o RNA mensageiro se ligue ao ribossomo ou que o ribossomo consiga reconhecer o RNA mensageiro ou algo assim. E regulação na atividade das proteínas. Às vezes falta um fator para essa proteína funcionar. Esse fator não foi produzido junto, ou não foi produzido previamente, ou não vai ser produzido depois. Aí a proteína fica vagando lá sem nenhuma função. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a regulação no início da transcrição. Lembre-se que quando a gente deu transcrição, no caso do eucarioto, 90% das proteínas são produzidas pelo RNA, pela RNA polimerase 2. Tá? Os outros 10%, tá? Elas são RNAs que são o RNA polimerase que vão produzir outros tipos de RNAs ou outra estrutura, mas não proteínas. Tá? E a RNA polimerase 2, né, ela é recrutada por proteínas chamadas proteínas ativadoras. Após um sinal, tem uma sinalização, essa proteína ativadora vai recrutar a RNA polimerase. E se liga à sequência reguladora do gene. Né? Tem alguma sequência lá no gene que é reconhecida pela RNA polimerase. Né? Após o recrutamento, né, o que pode acontecer? Né? Esse é um dos modelos que eles têm para explicar como é que ocorre a regulação no início da transcrição. Além desse recrutamento, pode ocorrer a fosforilação do RNA polimerase. O que é fosforilação? A adição de fósforo, né? No caso, grupos fosfato. Ou a RNA polimerase 2 estaria ligada a muitos genes, esperando só um sinal para iniciar a transcrição. Então, o modelo é o seguinte: ou tem um recrutamento da RNA polimerase para se ligar a sequências reguladoras, ou além desse recrutamento também tem a fosforilação da própria RNA polimerase, ou ainda a RNA polimerase 2 tem várias moléculas já ligadas, já colocadas lá, stand-by, né, esperando só algum sinal para iniciar a transcrição. Um ativador, um indutor, seja lá o que for. Então o modelo ainda está em construção. E aí, essa regulação envolve muito o que nós chamamos de fatores de transcrição.
né? Lembre-se que quando a gente deu transcrição, a gente descobriu que a RNA polimerase ela é um complexo de proteínas. É uma holoenzima, tem vários fatores. Né? E são vários fatores de transcrição. Né? Você lembra que tem a transcrição B, 2A, 3B, 2D? Esses fatores se reúnem, esse complexo se reúne para fazer a polimerase. Tá? E esses fatores de transcrições, eles podem reconhecer o quê? Sequências que nós chamamos de reguladores. São sequências de DNA. Aonde estão localizadas essas sequências reguladores? Ou nos promotores ou nos reforçadores. São proteínas que vão promover a transcrição ou ainda reforçar, aumentar a produção. Tá? Existem também os chamados fatores de transcrição basais. Né? Praticamente ocorrem em todas as células. E em todos os genes transcritos pela RNA polimerase. Tá? E também tem os fatores de transcrição específicos, que controlam só a produção de um determinado tipo de proteína. Né? São proteínas restritivas. Né? Ou em algum momento celular. Tá? Às vezes a célula, quando é, vamos dizer assim, imatura, ela produz certos genes que são ativos. Quando ela vira adulta, certos genes são desativados e outros são ativados. Né? Quem é que faz isso aí? Quem é que controla essa ativação ou desativação? São proteínas como ativadores, coativadores, repressores e correpressores na transcrição. E a cromatina? Né? Como é que ocorre esse controle na cromatina? Existe um complexo de proteínas, né, que é formado por ativadores, coativadores, que se trabalham, né, na reorganização da estrutura da cromatina. Lembre-se que, a princípio, a cromatina está toda enovelada, né, ou, se não totalmente, parcialmente, ou naquele determinado gene. Pode ser que um gene está todo desenovelado, né, está livre lá, mas ele não está sendo necessário agora. E o gene que está necessário está enovelado em algum momento. Aí você tem que desenovelar, desenrolar ele para poder liberar o gene. Né? Esses ativadores, eles são principalmente usados por quê? Pelo transporte para o núcleo e recebimento de sequências reguladoras dos genes. Né? A ativação da transcrição e a interação de outras proteínas. Os ativadores são proteínas, tá, gente? Que vão lá no gene. Um bom exemplo foi o que eles fizeram aqui, tá? Com o gene Lexa. Eles não tinham ideia, ou começaram a desconfiar que esse Lexa, esse gene, ele precisava de um ativador. Né? Aí eles criaram uma molécula meia híbrida, com o gene Lexa, mais um ativador chamado Gal4. Quando ele juntou essas duas proteínas aqui, ele observou que acontecia a transcrição do gene. Aqui foi provado que é necessário um ativador. A proteína estava lá, só esperando, mas não tinha um ativador. Quando você colocou um ativador, ocorreu a transcrição do gene que estava logo à frente. O repressor, né, ativador ativa. O repressor inibe o quê? A transcrição. Muitas vezes alguns genes, eles são assim, o normal dele é ser ativado e vem um repressor desativo. Ou ainda, o normal dele é reprimido, ele precisa sair dessa repressão por algum ativador, algum indutor, ou algum bloqueador que bloqueia essa repressão para poder ser ativado. Né? Bom, os fatores de transcrições, eles possuem um motivo. Agora deixa eu explicar essa palavra motivo. O motivo aí não é razão. Vai explicar alguma coisa, tá? Motivo é uma região da proteína que tem uma função de reconhecer ou se ligar a uma determinada sequência de outra proteína ou DNA. Tá? E no caso, essa sequência específica, ele tem um motivo que se liga ao DNA. E a anatomia, vamos dizer assim, entre aspas, desse motivo, ele leva a alguns tipos. Nós temos aqui os 5 tipos de motivos que chama de fatores de transcrição. O homoedímio, o dedo do zinco, né, o zíper de leucina, a hélice, a alça-hélice e a hélice alada. Em geral, nos eucariotos, nos humanos, né, desculpa, existem mais ou menos 1.700 genes que codificam fatores de transcrição. Tá? Então, são muitos genes. Só 1.700 é bastante, gene é bastante fator de transcrição. Provavelmente alguns fatores funcionam mais de um gene, ou
2, 3 fatores ou 10 fatores se unem para ter uma determinada função. Na maioria deles, 3 tipos de motivos ocorrem. 80%, que é quem? O dedo de zinco, é o mais frequente, seguido pelo homeodomínio e a hélice alça-hélice. Aqui estão as figuras. Né? Isso aqui é o homeodomínio, que eles se ligam, o DNA tem essa estrutura. O dedo de zinco, né? Aqui a molécula está um pouquinho torta, mas aqui ele fala mais ou menos aqui, ele cria esse dedo aqui, chama de dedo de zinco. Nós temos o zip de leucina, forma a estrutura aqui, parece um zip mesmo, né? Nós temos a hélice, alça, hélice. São os 4 tipos, o quinto eu não achei uma figura ainda boa. Os 4 tipos de motivos dos fatores de transcrição. E muitas vezes, algumas proteínas têm o que nós chamamos de domínio de ativação, que é capaz de ativar justamente a transcrição. Né? O que eles podem fazer? Eles podem aumentar a velocidade, né, da formação dessa proteína, tá? Aumentar a transcrição, aumentar o nível de transcrição. Tá? E um bom dos exemplos são ativadores que contêm estes domínios e interagem com o fator de transcrição 3D, né, que a gente já viu falar quando a gente viu lá a transcrição. Né, e fazem a ligação deste com o promotor. Tá? Essas proteínas ativadoras que têm esse domínio de ativação ligam o fator de transcrição 3D com o promotor do gene. E esses também, mesmo domínio, pode interagir no início da transcrição com o fator de transcrição 2B para estimular justamente o recrutamento da RNA polimerase. A RNA polimerase, para ela funcionar, ela precisa dos fatores de transcrição. Existe ainda os que nós chamamos de reforçadores, que são também ativadores, né? Mas que agem como outros fatores, como coadjuvador e mediador, interagem esse complexo de proteína, né, para aumentar o nível de transcrição. Por isso que são chamados de reforçador. Né? Tem um nível, a transcrição está ocorrendo, mas está muito baixo. Para aumentar esse nível, você tem um reforçador. E, entre as moléculas que esse reforçador interage, o mediador é uma das mais importantes, porque ele se mostrou como um componente essencial na transcrição da RNA polimerase 12. Tá? Por quê? Porque ele interage tanto com o ativador, quanto o reforçador, quanto o RNA polimerase, formando o que nós chamamos de complexo de iniciação de transcrição. Então, esse mediador é muito importante tanto para a ativação como a repressão da transcrição. Se esse mediador não estiver presente, não tem transcrição, a transcrição está no nível muito baixo. Né? Aí fala assim, a atuação do mediador não está muito bem conhecida ainda. Né? Tem algumas teorias, não é fácil provar essas coisas. Né? Então, primeiro, provavelmente atua na formação do complexo de iniciação de transcrição. Essa é até bem básica. Levando ao aumento da velocidade da formação do complexo. Mas ele também pode afetar o recrutamento da RNA polimerase 2, ou do fator de transcrição 2D, ou outros fatores de transcrições gerais. Por exemplo, provavelmente faz uma ligação entre a RNA polimerase e os outros fatores, ou ele recruta os outros fatores. Então, poderia ser um desses mecanismos. Então, aqui nós temos o exemplo de um gene. Então, aqui nós temos fatores de transcrições basais, nós temos o promotor do gene, aí nós temos a RNA polimerase, né, que é a RNA polimerase 2, é ela que vai fazer a transcrição. Só que para ela fazer a transcrição, ela precisa de um reforçador. Esse reforçador ele é ativado por um ativador. Só que para essa transcrição aumentar em nível, para ela correr, você tem que ter um mediador que vai ligar o reforçador, o ativador e o complexo aqui da RNA polimerase para transcrição. Então, o importante aqui é o famoso mediador. Aí eu vou lembrar aqui o que eu falei lá no início da introdução da aula. Né? A cromatina está organizada em unidades básicas chamadas nucleossomo. O que é nucleossomo? É o octâmero de histonas enrolado com uma molécula de DNA. Né? E algumas vezes essa estrutura está muito compactada, muito enrolada. Né? E não permite interação de proteínas reguladoras. Se a sequência de DNA está toda enrolada lá, não tem como
como chegar fator de transcrição, RNA polimerase, mediador, ativador, corredor, correpressor, não chega nada lá. Então, quando um determinado gene está numa região que está compactada, tá, tem que ter algum tipo de ativação que vai mudar, remodelar, reorganizar esse nucleossomo. Tá? Ele vai falar assim, olha, esse empacotamento de DNA interfere em todas as fases da transcrição. É claro, porque se você parou o início, que é simplesmente chegar a RNA polimerase, mediador, ativador, fatores de transcrição, não chega, não tem nada para frente. Né? Então, desde a ligação do ativador até a formação do complexo de ação, até o alongamento e terminação. Tudo depende dessa organização. Tá? Então, para isso ocorra, tem que ter algo que nós chamamos de modificação das histonas. As histonas, gente, elas são, a maioria das vezes, elas são moléculas globulares. Elas se juntam e formam um octâmero. Só que ela tem umas caudas, né? São chamadas caudas aminoterminais. Nessas caudas podem ocorrer fosforilação, desfosforilação, amilação, acetilação, sumoliação. São vários processos químicos que podem modificar essa histona. Né? Ali põe aqui, olha, essas modificações são o quê? Metilação, resíduo de arginina, a arginina é um aminoácido, metilação e acetilação, biquitinação, ADP, ribolização, sumoliação e assim vai. Elas podem ocorrer tanto nas histonas, vamos dizer assim, mais comuns, como essa aqui, H2A, H2B, H3 e H4, tá? Mas tem algumas histonas que são variantes, né, que ocorrem em alguns micro-organismos. Está bem aqui, ó. Então aqui você tem um cromossomo que está compactado. Se você descompactar e desenrolar ele, você vai observar que você tem uma estrutura aqui chamada nucleossomo. Nesse nucleossomo você tem um octâmero de histonas, tem a molécula de DNA que se enrola. Só que nas histonas você tem caudas aminos terminais aqui que podem sofrer vários tipos de processos químicos, né, como acetilação, fosforilação, desativação, biquitinação, sumolização, e tudo isso aí pode interferir na transcrição. Aqui tem alguns exemplos dessas modificações. Tá? Acetilação, metilação de arginina, biquitinação, assim vai. Um dos mais interessantes, é um exemplo bem clássico, é a acetilação. Né? Quando a molécula de DNA ela não está acetilada, né, tem uma região aqui que é chamada de CPG, né? A região preta aqui, é quando o DNA está metilado. Quando isso acontece, os nucleossomos estão muito próximos uns aos outros. Então não tem como aqui a molécula de DNA chegar a nenhum tipo de RNA polimerase, fator de transcrição, mediador, regulador, ativador, repressor, seja lá o que for. Quando ocorre a acetilação, são inseridos grupos acetis aqui, as histonas, a molécula abre. Essa molécula aqui aberta permite a transcrição. Então esse é um dos mais clássicos que a gente tem, o exemplo mais clássico. E existem moléculas chamadas remoduladores, né, que se ligam às histonas, à cromatina, né? E geralmente por hidrólise de ATP, para alterar justamente os contatos de histona e DNA. Né? A tendência é mover a histona ou destruir a histona, o nucleossomo, depois voltar ao que era, mover para um lado, mover para o outro, depende muito. Eles podem causar um desenrolamento transitório do DNA e octômero de histonas, né? Desfaz praticamente o nucleossomo. Claro, desfazendo o nucleossomo, esticando a molécula de DNA, desenrolando, os fatores de transcrição podem chegar lá, né? E podem agir. E entre esses modeladores, né, existem 4 famílias. Tem sequências bastante conservadas. São denominadas SWI, SNF, ISWI, CHD e NO80. Possuem propriedades bem básicas. Né? Afinidade pelo nucleossomo. Eles vão lá no nucleossomo, né? Domínio que reconhece modificações covalentes nas histonas, porque tem de agir nas histonas. Possui uma subunidade catalítica com domínio antepase dependente de DNA.
Então, a enzima ATPase ela precisa da presença do DNA para poder ser ativada. Possuem domínios ou proteínas que regulam a ATPase, obviamente, ou domínios e proteínas para interação com outros fatores da cromatina ou de transcrição. Então, esses modeladores eles têm realmente várias funções aí. Aqui está o exemplo de modelador, que você tem a cromatina. Esse modelador aqui vai reconhecer uma parte da cromatina e vai abrir, né? Abrindo aqui esse espaço. Aqui pode chegar os fatores de transcrição, a polimerase, tudo que possa ajudar na transcrição. Eles podem modificar a histona para liberar mais espaço para poder ocorrer a transcrição. Tá? Aqui são as 5 famílias que eu falei para vocês. Aqui você tem o domínio da ATPase, né? E vários outros domínios são bastante conservados. Agora bora falar sobre os hormônios lipofílicos ou lipossolúveis. No ser humano, por exemplo, nós temos 2 tipos de hormônios. Hormônios proteicos e hormônios lipossolúveis. O que significa lipossolúvel? Quer dizer que se solubiliza, se mistura bem com gorduras, lipídios. Né? Qual é a vantagem de ter um hormônio lipossolúvel, com os hormônios esteroides, né? A progesterona, a testosterona, né? Qual é a vantagem de ter? A vantagem é que eles penetram, eles conseguem entrar na célula muito facilmente. Por quê? Porque eles podem passar diretamente pela bicamada lipídica das células, da membrana celular das células. Como é o caso do ácido retinóico, né? Os hormônios da tireoide, né? Todos eles praticamente, e passa muito facilmente pela membrana celular. Só que o importante deles, esses hormônios lipossolúveis, eles interferem muito na transcrição e na tradução. Consequentemente, né, na tradução. Porque ele precisa agir no gene. É uma característica dos hormônios lipossolúveis. Os proteicos, né, ou hidrossolúveis, alguns hormônios também são chamados hidrossolúveis, eles geralmente têm uma cascada que eles não entram na célula, eles reconhecem algum receptor na membrana da célula, cria uma cascata para então realmente ter uma transcrição. Aqui não, esse hormônio ele entra na célula e vai para o núcleo para poder interagir com alguns receptores, né? E esses receptores, alguns deles são também fatores de transcrição, que podem formar um complexo hormônio-receptor nuclear. Pode se ligar a regiões reguladoras, que vão ativar ou desativar alguns genes. Tá? Mas geralmente eles precisam de um acompanhante. Tá? Aí eles falam assim, ó, esses receptores possuem na região N-terminal, tá, um domínio de ativação chamado FA1, né, que é um fator de ativação 1. Eles têm uma região conservada, né, uma porção na região terminal, e se ligam a um segundo domínio de ativação chamado FA2. Vai ver daqui a pouco. Esse FA2, esse domínio, né, ele recruta proteínas coativadoras, que vão então, assim, interagir com outras proteínas e remodelar a cromatina para poder ativar a transcrição. O DLH participa de reações de interação de receptores de dimerização ou tetraisomeração, que são necessárias à ligação dos elementos da resposta do DNA. Tá? Já o domínio DLD, ele se liga a receptores nucleares e ao elemento da resposta presente nos genes regulares. Então você tem vários aqui. Então aqui você tem esses domínios aqui, o FA1, DLAD, o H, o DLH e FA2. E aqui tem os exemplos dos hormônios corticóide, mineral corticóide, que são os hormônios, principalmente, esses dois aqui são principalmente os hormônios da tireoide. A progesterona já é produzida pela mulher na gestação, tem os hormônios andrógenos, são produzidos para algumas glândulas nossas, os estrógenos, a triiodotironina, que é produzida pela tireoide. Esses receptores, tá, de hormônios esteroides, ou recém-sintetizados, ou que já está associado a pode se associar a algumas proteínas chamadas chaperonas, que são acompanhantes. E, como elas são lipossolúveis, elas não se solubilizam muito bem no interior da célula, porque tem é um meio muito aquoso na célula. Então, elas precisam de um acompanhante que vai
transportar ela pelo interior da célula. E uma dessas chaperonas, que a gente chama, são HSP40, HSP70 e HSP90. Também tem a HOP e a PID23, são muito conhecidas também. Eles podem formar esses complexos, tá? E receptores que vão interagir com glicocorticoides, né, para poder funcionar. O interessante é que a interação com a HSP90 só acontece quando outras chaperonas estão juntos. Por exemplo, a P23 é uma chaperona da própria HSP90. Ela estabiliza a conformação. Algumas proteínas chaperonas, como essas aqui, possuem também um domínio que permite a interação com essas proteínas com sítio de ligação TPR. Cada receptor de esteroide apresenta uma preferência de interação com um determinado tipo de chaperona no domínio. E tem várias chaperonas. Né? Então aqui é um exemplo. Aqui você tem um hormônio. Esse hormônio vai se ligar a esses receptores, né? Chaperonas ou co-chaperona, né? E esses receptores vão transportar ela para poder passar para o núcleo. Esses receptores aqui, de glicocorticoides, aqui é um exemplo, né? Eles vão interagir com o elemento que transporta DNA para poder fazer a transcrição. Aí pode estar envolvida os fatores de transições basais, a RNA polimerase 2 e o mediador, que são quem controla aqui toda a transcrição. Outra coisa interessante sobre os eucariotas, né, é que muitos genes, né, eles se organizam com locus. Locus é o local onde os genes estão, né? Em locus multigênicos, ou seja, você tem um gene atrás do outro. E eles são regulados de maneira coordenada durante a diferenciação e desenvolvimento do embrião, principalmente, logo no início do desenvolvimento embrionário. Né? E eles envolvem elementos, reguladores, né, que podem estar em regiões bastante distantes dos genes que são controlados. Isso é muito comum. Né? Na bactéria a gente falava do óperon, então você tinha promotor, regulador, inibidor, seja lá o que foi o gene. Uma estrutura, uma sequência próxima da outra. Nos eucariotos, isso não é comum. Muitas vezes os genes reguladores, repressores, coativadores, mediadores são longe, são em outros cromossomos, são em outro lugar do DNA e não próximo do gene. Tá? Aí, uma coisa interessante é uma região, né, que é chamada de região de controle de locus. Né? E ele existe, essa região, né, próximo do sítio de início de transcrição desses genes. Isso se baseou principalmente em 3 observações. As sequências reguladoras eles estão presentes em promotores reforçadores e eram insuficientes para promover a regulação. Então lá tinha um promotor, tinha um reforçador, mas estava faltando alguma coisa. Aí, as descobertas de deleções em regiões anteriores dos genes da globina, distantes da beta-globina, inativaram a expressão do todo locus. A presença de sítios hipersensitivos a DNAs localizados a mais de 20 kilobases, né? Ou seja, 20.000 pares de bases antes do gene da beta-globina. E deleções nessa região resultam em beta-talassemia, são um tipo de anemia, né? Severas. E retém uma cópia intacta do gene da beta-globina. Então é interessante que nessa beta-talassemia são os reguladores que sofrem alguma mutação, mas o gene em si, para formar a proteína beta-globina, está intacto. Aí eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Esse aqui é o controle multilocus. E aqui você tem as globinas. Tem a gama G, a gama A, tem a epsilon, tem a teta, tem a beta-hemoglobina. A gente produz todos esses tipos aqui, epsilon, gama, teta e beta, durante a nossa vida, só que em diferentes fases, em diferentes locos. Tá? Então aqui você tem aqui a idade pré-natal. Pré-natal significa o quê? Antes do nascimento. Natal significa nascimento. Então não tem informação. Então, o que acontece com essa informação? Quando a gente ainda está logo no início da vida, e as nossas células, a nossa hemoglobina,
ela é produzida principalmente pelo fígado. Tá? Então, os genes que são expressos principalmente são a epsilohemoglobina, que é nessa fase. Nós temos a alfa-hemoglobina, a alfa-hemoglobina, mas ela não muda, tá? Ela é sempre produzida. As outras moléculas é que mudam. Depois, é produzida pelo baço, seria a gama-hemoglobina, só que ela começa a ter um decaimento. Quando finalmente, né, a partir aqui dessa idade, mais ou menos uns 6 semanas por aí, todas as nossas células sanguíneas vão ser produzidas no interior dos nossos ossos, na medula óssea vermelha. Aí já entra a beta-hemoglobina, que é a molécula, a proteína que a gente usa até a fase adulta todinha, até a morte. Tá? Então, esses genes são controlados num gene multilocus. Outra maneira do DNA controlar, tá, a expressão dos genes é por o RNA, que nós chamamos de RNA não codificante. O que significa não codificante? Quer dizer que ele não codifica proteínas. Ele é transcrito, e esse transcrito ele tem atividade regulatória, mas ele não se transcreve numa proteína. Como é que eles podem agir? Simplesmente pelo fato de ser transcrito próximo à região promotora, ele já empata. Ele também pode interferir pela ação de proteínas, chamada por proteínas policomb, né? No silenciamento de determinados genes, somente os genes ROX, que são genes que estão envolvidos no desenvolvimento embrionário, né? E esses genes policomb, eles codificam um conjunto de proteínas que atuam como repressores transcricionais essenciais no desenvolvimento de animais e plantas. E, no início, todos os genes estão reprimidos. Depois é que, gradativamente, eles são ativados, ou eles estão ativos e, em determinado momento, eles são reprimidos. Eles também, uma outra coisa interessante é que a expressão gênica também ela pode ser regulada a nível pós-transcricionais, ou seja, depois que se forma o RNA. Tá? Quando fala pós-transcricional, quer dizer que o RNA foi formado. Essa regulação pode ocorrer quando? Pode ocorrer quando a gente coloca a adição do 5-cap, ou da poliadeninação na extremidade de 3', ou durante os pais, ou durante o transporte do núcleo para o citoplasma. Aí fala assim, olha, estudos recentes demonstram que o conjunto de RNA presente nas células apresenta uma complexidade muito maior do que se imaginar, porque nós temos vários tipos de RNA. Logo no início da biologia molecular, dizia assim, nós temos 3 tipos de RNA, RNA transportador, RNA mensageiro e RNA ribossômico. Hoje em dia a gente reparou que tem muito mais, tem microRNA, short interferência RNA, tem um sRNA, tem um piRNA, aí assim vai. Os RNAs não codificantes, eles são importantes na regulação. Um desses exemplos desses RNAs não codificantes são chamados microRNAs, ou mRNAs. Significa microRNAs. Eles são envolvidos principalmente em nível pós-transcricional, ou seja, o RNA mensageiro é produzido, aí esse microRNA vai regular se ele vai se codificar uma proteína ou não. Aí ele dá um exemplo aqui, ó. Após terem sido produzidos, os RNA mensageiros, eles podem estar sujeitos a vários tipos de interação, mecanismo que pode alterar essa molécula, né? E os microRNAs, eles têm ou interferir nos fatores reguladores, ou eles diretamente vão utilizar os sítios alternativos para a tradução. Também tem os chamados os RNAs pequenos, que geralmente é de 20 a 30 nucleotídeos. Também atuam na regulação gênica, na transcrição, no processamento, na estabilidade e na própria tradução do RNA mensageiro. Um desses RNA são o RNA de interferências curtos, muito comum, os microRNAs e RNAs que interagem com o PIB, que é uma proteína. Esses RNAs são bem estudados, né? E vem sendo proposta uma alternativa para tratamento de determinadas enfermidades, por exemplo, diferentes tipos de câncer. O câncer ele é nada mais que uma doença genética, não sei se vocês sabem. Porque os genes eram para funcionar de um jeito, mudou o funcionamento desse gene, ele produz uma proteína deformada, ou uma proteína que é tóxica, ou uma proteína que altera o contato da célula, ou que faz a célula crescer muito. E quem regula isso são esses
RNAs pequenos. Então, se você saber qual é o RNA pequeno que leva uma determinada célula a se tornar cancerosa, você pode fazer uma defesa para construir um RNA que vai parar a célula de se tornar cancerosa. É uma abordagem muito interessante. Por exemplo, os microRNAs, eles participam na regulação pós-transcricional. Uma grande diversidade de RNA mensageiro. Só que eles precisam ser transportados, precisam mudar para poder então, agir. Então, eles são gerados a partir de estruturas em grampos presentes nos RNAs, se formam, e pela ação de duas proteínas, tipo RNase 3, a DROCHA e a DICER. São enzimas, né? Esses microRNAs só têm 22 nucleotídeos, são muito pequenos, e eles se associam a proteínas chamadas AGO, da família organato. E eles atuam justamente como foi falado no início, de regulador pós-transcricional, tendo como alvo quem? O RNA mensageiro. A gente vai ver daqui a pouco. Esses microRNAs geralmente são transcritos pela RNA polimorase 2, com vários kilobase, são grandes. Depois vem a enzima DROCHA e corta, faz um grampo. Esse percussor de microRNA, tá? Ele é transportado para o citoplasma e privado por DICE para originar a fita dupla de RNA transportador. Essa fita dupla aqui de RNA de 22 nucleotídeos do microRNA, ele vai se associar à proteína água, formando um complexo de selamento induzido, que é o chamado MRISC. Né? O que é silenciamento? É simplesmente parar o RNA, a tradução. Ele silencia o gene. Essas fitas de microRNA permanecem associadas à água com um microRNA maduro e a outra fita é degradada. Também aqui, ó. Então aqui você tem um gene do microRNA, ele forma uma espécie de grampo. Esse DROCHA já muda um pouco a estrutura e transporta ele para o citoplasma. Ao citoplasma vai uma outra RNase, um DICE, vai cortar em RNAs pequenas, de 22 nucleotídeos. Ele vai se unir à proteína ARGO e vai formar o complexo de silenciamento. Né? E vai fazer o quê? Quando o RNA mensageiro está lá nadando pelo citoplasma, esse complexo de silenciamento vai encontrar um RNA mensageiro e vai degradar o RNA mensageiro. Se não tem RNA mensageiro, esse RNA mensageiro não vai se ligar a um ribossomo e não vai produzir uma proteína. Então, é por isso que esses mecanismos eles são pós-transcricionais, depois que o RNA mensageiro é produzido. Tá? Vamos lá. Nos animais, esses micros, eles inibem a síntese de várias proteínas. Né? Uma das maneiras que eles fazem isso é removendo a cauda da polinização a 3 linhas. O que acontece quando você tira a polinização? Vem enzimas chamadas nucleases que vão dizer que olha aquele DNA, aquele ácido nucleico está brincando ali sem nada, bora lá, destrói. Tá? Então é um mecanismo bastante interessante, né? E esses mecanismos eles levam ao que nós chamamos de repressão da própria tradução. Todo o mecanismo está claro? Não. A gente sabe que ele vai lá e destrói a desanulação. Como ele faz isso, a gente não sabe. Né? Mas, o que eles acham que pode acontecer? Né? Eles podem dizer que pode existir uma competição entre o RISC, o complexo de silenciamento, e os fatores de eucarióticos de iniciação chamado 4E. A gente viu também lá quando a gente falou sobre transcrição em eucariotos. Para a interação com a carga na estabilidade de segulinha, ou pela inibição da associação das subunidades de ribossomos menor ou maior. Você lembra que sempre tem aquela região, né? A região de ligação dos ribossomos. Se alguma coisa entrar lá, o RNA mensageiro não consegue se ligar com o ribossomo. Não se ligou com o ribossomo, não tem tradução. Ou ainda, essa tradução poderia ser inibida, né? Controlada, regulada, pelo alongamento da cadeia política acoplada à terminação prematura. Tá? Também pode acontecer isso. Começa a fazer a proteína, pouco para antes que a proteína madura se ocorra. Ou ainda pela indução de degradação dos nucleotídeos nascentes. À medida que os aminoácidos vão sendo colocados, vem uma enzima e destrói. Ou ainda, esses microRNAs, eles agem sobre o RNA-alvo, induzem a desadenilação.
tirando as adeninas e levando a degradação do RNA mensageiro. Tá? Por exemplo, no citoplasma, você pode ver o que nós chamamos de corpos P, formados por várias enzimas, né, envolvidas na remoção das 5-cap, né, que é uma exonuclease, vai retirar. Né. Isso, e a retirada desses 5-cap também leva à degradação dos RNA mensageiro. Outras proteínas, como a AGO e a GW, são componentes importantes da repressão pelos microRNAs, tá, que eu falei para vocês. E as proteínas AGO e a proteína GW83 da partição também participam do selamento mediado por microRNAs. Então, aqui você tem, por exemplo, o PI, que é um microRNA. Então você tem os genes W e os genes ARGOS aqui, tá, que vão agir. Isso aqui são chamados domínios de silenciamento. Tá? Também tem isso aqui, esses RNA de interferência curta, eles são na verdade uns tipos de microRNA. Tá? E eles podem silenciar genes também. Tá? E esse processo foi denominado de interferência por RNA. RNA, então, de interferência em RNA. Isso poderia ocorrer através de vírus, transposões ou transgênios. Tá? Mas é a mesma coisa, é um siRNA. Mas depois demonstrou-se que esse siRNA também poderia ser codificado pelo próprio genoma, ou seja, era endógeno. Nós produzimos siRNAs para controlar a nossa transcrição a nível pós-transcricional. Né? E esses interferência siRNAs, tem mais ou menos 21 nucleotídeos, né? E eles têm umas semelhanças, por exemplo, eles se associam à proteína água, né? E são reguladores pós-transcricionais. Mas eles são diferentes porque eles são produzidos, da forma como são produzidos. Eles são produzidos como RNA de fita duplas e depois são convertidos em siRNAs. A relação da enzima DICE é um pouco diferente. Outra coisa, eles produzem uma fita antissenso para o pareamento com RNA mensageiro para fazer o silenciamento. Esses RNA de fita dupla, eles são incorporados ao complexo de silenciamento que tem a água, né? E uma vez ativado, eles vão fazer a clivagem. O que é clivagem? A gente fala muito essa palavra em biologia molecular. Clivagem significa quebra. Vai clivar, vai cortar a proteína em vários pedaços. Após a cliva, ou no caso aqui, o RNA mensageiro, né? Então, após o RNA mensageiro ser cortado, destruído, praticamente degradado, né? Que ele é cortado em vários pedaços, esse próprio complexo de silenciamento risca e ele é reciclado para um outro RNA mensageiro. Né? Então aqui você tem o RNA interferência só mostrando. Então você tem o RNA precursor, ele vai sofrer um DICE, vai cortar, vai virar um RNA, né? E vai silenciar o gene. Tá? Já o siRNA, ele é cortado, mas a diferença é que ele vira um RNA de fita dupla. E um deles vai se ligar ao RNA que vai ser silenciado. Tá? Outra coisa interessante é como eles funcionam. Então você tem um DICE, né, que tem um complexo de silenciamento, cliva. Esse siRNA vai se ligar às proteínas argonauta, né, vai clivar e degradar o RNA transcrito. Então não vai ter transcrição. Ou ainda ele para no momento dessa transcrição. Tá? Também existem os piRNAs, né, que também se ligam a uma outra família de uma proteínas argonautas da subfamília Piwi. Eles são muito comuns no silenciamento de transposões. O que são transposões? São elementos genéticos que ficam pulando no genoma de lá para cá. Isso pode ser deletério para o genoma, então a gente tem que ir lá parar isso aí. Aí ele fala assim, para que ocorra a degradação do RNA mensageiro, duas possíveis vias são utilizadas. Uma envolve a remoção do 5-cap, remover o 5-cap, vem uma enzima e vai lá, pô, destrói o RNA. E a outra envolve o ataque da ponotermia desprotegida sem a cauda poli-A. Isso também acontece. Já o nível de tradução, ou seja, quando já está ocorrendo a tradução, tá? Um dos bons exemplos são quando alguma proteína, alguma enzima não é produzida. Um dos exemplos aí é o que vai utilizar aqui, é o caso da ferritina e do transportador de receptor de transferina, que acontece em vertebrados.
Deixa eu explicar para vocês o que é ferritina. Ferritina é uma proteína que ela vai organizar e vai proteger o nosso corpo contra o ferro. O ferro molecular é muito tóxico para a gente, só que a gente precisa. A gente precisa de ferro para formar as nossas moléculas de hemoglobina. O núcleo de hemoglobina, o núcleo M, ele possui um núcleo de ferro que vai se ligar ao oxigênio. A gente precisa de ferro. Só que o ferro sozinho, ele é muito tóxico. Então a gente tem essa ferritina que vai proteger. Só que a gente precisa absorver também. Então existe o controle de o que é produzido, o que é transcrito ou traduzido, tá, gente? A nível de receptor, tá, de transferrina e a produção da própria ferritina. Tá, então existem proteínas que promovem o transporte, o uso e armazenamento de ferro, que ocorre da seguinte maneira. A transferrina transporta ferro entre os tecidos. Então é um transportador que vai pegar e transportar ferro de uma célula para outra, de um tecido para o outro. Está na superfície da célula. Esse complexo de transferrina, de férica, quando o ferro se liga à transferrina, ele forma um complexo. Nós chamamos de transferrina de férica. Ele é internalizado, ele entra na célula. Para liberar o quê? Liberar o ferro lá dentro. Ao mesmo tempo, esse transportador, TFE, ele é reciclado. Tá? De volta para a superfície da célula para virar o receptor. Esse ferro liberado é utilizado em vários sistemas de proteínas. Um exemplo é a hemoglobina. Ou armazenada uma proteína chamada ferritina para proteger, porque ele não pode ficar, o ferro não pode ficar rodando por aí. Como é que isso é controlado? É muito interessante. Aqui nós temos duas situações. Uma que você tem uma deficiência de ferro e aqui que você tem uma abundância de ferro. Quando você tem uma deficiência de ferro, tá, você tem esses íris aqui. Esses íris aqui, gente, ele permite, tá, a produção do receptor de transferrina. A tradução aqui da transferrina. Tá? Quando esses IRPs aqui estão ligados, parece uma folha. Quando esses IRPs aqui são ligados, ele permite a tradução do receptor de transferrina e produzir a proteína de receptora. Mas ao mesmo tempo, esses IRPs, tá, eles funcionam como se fosse um repressor da produção da proteína ferritina. Ele produz o receptor, mas não produz ferritina. Por quê? Porque a célula precisa de ferro imediatamente. Então, ela vai produzir receptor para que a célula adquire qual quantidade de ferro precisa para as proteínas e o metabolismo dela que precisa. Quando você tem uma abundância de ferro, o ferro só é como força do indutor. Aí ele inativa a IRP. Quando ele inativa a IRP, ele permite que esses íris aqui vão degradar ao receptor. O receptor é degradado. Tá? E ao mesmo tempo, esse IRP inativo vai permitir que a ferritina seja transcrita e traduzida. Aí essa ferritina ela vai se ligar ao ferro em excesso que está tendo no interior da célula. Tá, gente? Então essa era a minha aula hoje sobre transcrição de eucariotos. Tá? E a gente se vê na próxima aula.